Olá, meus amados e minhas amadas irmãs em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a irmã Cleane Paradinha. Este é o Mister Ed. Nós estamos a falar diretamente da cidade do Porto, Portugal, levando Jesus até você. Somos gratos a Deus por estar aqui para nós falarmos com os irmãos. Queremos agradecer a todos os irmãos por terem estado conosco durante a live que nós fizemos no Facebook. Muito obrigada. A presença de vocês é muito importante para nós. Somos gratos a Deus por vocês que se inscreveram, que chegaram agora no canal. Seja muito bem-vindo. Esta casa é sua, esta casa é nossa e é de quem quiser. Somos gratos a Deus porque Deus tem sido conosco, tem suprido as nossas necessidades, tem nos ajudado e tem nos sustentado. Mas eu quero já pedir aos irmãos que façam like no vídeo, partilhe este vídeo com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho. Entretanto, subscreve ao canal, faça inscrição do canal que é para receber os nossos vídeos e ativa o sininho que sempre que nós publicarmos um vídeo, vai receber a notificação. Como eu já falei em vídeos anteriores, o nosso objetivo é publicar sempre às segundas, quartas e sextas-feiras. Então, eu preciso muito que os irmãos nos ajudem, nós precisamos que os irmãos nos ajudem para que esse canal seja divulgado. A irmã Cleane e o Mister Ed não podem fazer nada, mas os irmãos podem sim, pela graça de Deus, os irmãos podem partilhar, podem divulgar este canal para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado aqui na terra. Mas hoje nós queremos aproveitar este momento para nós falarmos algo que aconteceu na nossa vida. Em 2010, eu fiquei grávida do nosso menino, não é? Nosso filho Israel. E era algo que, pronto, o Ed já queria há muito tempo. Eu, entretanto, dizia que ainda não era tempo e tal. E eu já, na verdade, eu posso começar a dizer aos irmãos que já estou a viver aqui em Portugal, já vai fazer 15 anos. Cheguei aqui em 2005, né? Nós casamos em 2006, graças a Deus por isso. Logo no dia 1 de janeiro de 2006, nós casamos, para graça de Deus, né? E, entretanto, passado 5 anos, veio o Israel, né? Fiquei grávida do Israel e o Ed queria muito, só que eu sempre dizia, agora não, agora não, agora não, agora não, mas na altura certa realmente chegou, veio o Israel, para graça de Isto Deus. é assim, eu queria, mas a Cleane não queria, e eu, como tenho respeito pela pessoa que está ao meu lado, não é? Aliás, ela por mim, eu não queria ter um filho e a Cleane não queria ter, não é? Então eu soube respeitar isso e na altura certa ela quis ter, eu sempre quis ter, não é? Então a gente quis avançar com isso, não é? Exato. E foi uma alegria, né? Nós ficamos contentes ao saber que íamos ter um filho, né? Nós queríamos muito, irmãos, ter uma menina. Era o desejo do meu coração e era o desejo também do coração dele. Queríamos ambos ter menina. Mas Deus não quis. Quando eu fui fazer a ecografia, o médico disse-me, logo a primeira, tinha 3 semanas, o Israel tinha 3 semanas, ainda era um feijão, um grãozinho de feijão ainda, né? Um grãozinho de feijão, exatamente, era muito pequenininho mesmo, uma sementinha ainda. E o médico disse-me logo, isto é um menino. E depois ele disse, né, olha a carinha dele, que giro. Ele disse isso, né? O médico já estava a profetizar naquela altura que a criança era gira, né? Era bonita, pronto. Que aqui em Portugal diz gira, que é bonita. E, entretanto, eu voltei para casa muito triste, porque quando ele disse que era um menino, aquilo, fiquei mesmo angustiada, triste. Na maternidade, próxima à maternidade, tem um jardim. Como é que chama aquele jardim? Da Galiza, Praça da Galiza, é um jardim. E eu sentei-me ali e comecei a chorar. Chorei tanto, irmãos. Muito, muito mesmo, porque eu queria tanto a menina. E aquele médico disse a mim que a probabilidade era de ser menino. E eu fiquei muito arrasada mesmo. E nós queríamos um menino, pronto, e chegamos a uma certa altura que queríamos tanto que acreditámos que Deus ia ouvir a nossa oração. Isso. E que ia ser de facto uma menina.
Uma menina. Uma menina, é. E entretanto, tudo bem, ok, voltei para casa, triste, mas continuei dando graças a Deus. Passou alguns meses, irmãos. Aqui faz muitos exames para ver como é que está a criança e tal. Passado alguns meses, fui chamada para fazer um teste ao sangue, análise ao sangue. E a médica, saiu o resultado, a médica pediu que eu me deslocasse à maternidade para me dar o resultado do exame. Olha, irmãos, foi uma das notícias mais drásticas da minha vida mesmo que eu recebi naquele momento. Entretanto, eu cheguei lá, né? A médica disse: sente-se, mamãe e tal, aquela coisa toda, me tratou com muito carinho, né? Porque já ia me dar uma notícia menos agradável. E quando eu, irmãos, soube daquela notícia que a doutora disse para mim: olha, na sua família tem alguém com alguma deficiência? E eu lembrei porque o Ed tem uma irmã que tem uma deficiência. E eu disse à doutora: sim, a filha do meu esposo, a filha não, desculpa, a irmã do meu esposo é deficiente. E a doutora disse: olha, é que as análises saiu positivo para trissomia 18. O que é trissomia 18? É a síndrome de Edwards. É que as crianças podem nascer com aquela parte do lábio partida, pode nascer sem o braço, pode nascer com problema no coração, com a má formação. A síndrome de Edwards é diferente da síndrome de Down, que é a 21. Trissomia 21. A de Edwards nasce com deficiência mesmo, a má formação no corpo, pode ser no coração, na cabeça, em qualquer parte do corpo. E a síndrome de Down é a deficiência do atraso, e também pode, às vezes, o miúdo não andar muito rapidamente, ter aquelas deficiências nem andar, mas é diferente uma coisa da outra. Então, quando a doutora explicou-me o que poderia ser, e ela disse a mim assim: olha, mas nós vamos fazer outro teste. E mediante o teste, a gente já toma algumas providências. Vamos ter que fazer, caso dê positivo, nós temos que fazer a amniocentese. E eu voltei para casa, irmãos, muito triste mesmo. Sentei outra vez naquele jardim e comecei a chorar. Chorei, mas ali foi de um choro angustiante, porque o chão parece que tinha aberto e eu entrei dentro do chão mesmo. Foi muito mal aquele dia, foi terrível aquela notícia. E eu vim para casa depois de algum tempo de chorar muito. Eu vim para casa e dei com o Ed. E eu falei assim para ele: olha, eu tenho uma notícia para te dizer. E ele perguntou-me o que é que era, né? E eu disse assim: olha, a doutora disse que deu positiva, segundo a análise que ela fez ao sangue, deu positivo a trissomia 18. Eu expliquei ele o que é que era e pronto. E aquele momento foi um momento muito duro, tanto para ele, né, quanto para mim, que estava a contar aquela notícia que era super desagradável para ele, né? E ele agora vai contar o que é que lhe aconteceu a partir do momento que eu lhe disse aquela notícia. Pronto, quando a Kiliane chegou a casa, pronto, nós sabíamos que ia ser um menino, e a partir do momento em que soubemos que era um menino, a Kiliane teve a ideia de ser Israel e concordei logo. Senti que era mesmo aquilo, porque eu sempre fui apaixonado por nação israelita. Tudo tem a ver com Israel, eu amo. Aliás, prosperarão todos aqueles que te amam, não é? Orei pela paz em Jerusalém. Quando a Kiliane chegou e me deu aquela notícia, eu nunca esperava uma coisa dessas. A minha reação qual foi? Ainda estava em pé e levei o meu pensamento a Deus, na minha sinceridade, não é? Na minha intimidade que eu tenho com Deus, não é? Cada um tem a sua pessoal. E eu só disse isto para Deus naquele momento. Eu não estava à espera disto. Senhor, tu sabes que eu jamais matarei uma criança, porque eu temo o teu nome. Mas diz-me como é que eu hei de lidar com uma situação destas, porque eu não sei como é que hei de lidar. Ter um filho deficiente, físico, mental, não sei. Eu não sei como é que hei de lidar com esta situação. Diz-me só como é que eu vou lidar. Eu matei ou não mato? Temo o teu nome, mas diz-me como é que eu hei de lidar com uma situação nova na minha vida, não é? E Deus respondeu-me na hora, naquele momento: não temas, a criança vai nascer normal. Graças a Deus. Não temas, a criança vai nascer normal. E disse uma terceira vez: não temas, a criança vai nascer normal. Deus falou ali no profundo da minha alma, do meu ser.
só faltou ouvir mesmo a voz de Deus audível, porque a voz interior eu não tive dúvida. Eu chorei, sei lá se já chorei uma vez assim, mas penso que não. Foi do profundo da minha alma, do meu ser. Sentia como se tivesse Deus ali à minha frente a falar para mim, a dizer-me aqui. Mexeu com a minha estrutura toda. Desarmei-me completamente. E ali também pensei no caso do Abraão. Né? Sim. Deus já sabia qual era a reação do Abraão. E ele também já sabia qual era a minha reação perante uma notícia dessas. Ele sabia, ele sabe tudo antes. Mas porque é que ele nos deixa passar por aquilo, não é? Porque uma coisa é a gente saber que tem temor a Deus. Outra coisa é o Todo-Poderoso dizer-te diretamente ao profundo do teu ser e do mundo. Eu sei que tu me temes. O impacto é outro. Uma coisa é nós pensarmos, outra coisa é ele nos dizer no mais profundo do nosso ser. E foi... Mas muitas vezes não acontece isso. A gente ora a Deus e ele não responde. Naquele caso, Deus viu a minha atitude, fui o mais sincero da minha alma com Ele. E na Bíblia diz que Ele mostra-se sincero com aqueles que são sinceros com Ele. Não é? Se nós formos honestos, Ele também é honesto connosco. E Deus ali foi uma resposta muito rápida. Mas também é uma resposta que se justifica, que tem mesmo que ser rápida, naquele caso. Ele entendeu assim, não é? Verdade. E ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e de maneira alguma seguirão o mercenário e ninguém as arrebatará da minha mão. E eu ali percebi a voz de Deus, não tive dúvidas. Depois, com o continuar do tempo, o inimigo às vezes queria, não é? Se ir a andar e dizer, será que é mesmo? Será que é mesmo? Aquela voz que falou cá dentro, não tive a mínima dúvida. E interessante que nesse dia mesmo nós tínhamos um encontro com os amigos, nós íamos jantar fora, né? E nós tivemos, irmãos, que fazer como que nada tivesse acontecido. Nós estávamos lá contentes, felizes com eles. Ou melhor, era como se tivesse acontecido, né? Aconteceu de facto, só que não nos deixámos mover pela tristeza. Exato. Mas eu agarrei-me àquela convicção, à palavra que Deus me tinha falado. Exatamente. Isso não é todos os dias que acontece, irmãos. Eu até gostava que Deus me falasse assim mesmo, só faltava ouvir a voz dele. Mais vezes, às vezes ele fala, mas é difícil, esses momentos são muito difíceis de acontecer. E nós temos que superar isso tudo, não é fácil. A gente estávamos entre amigos e a nossa cabeça dizia, olha, mas tu recebeste aquele diagnóstico da médica, a médica disse que seria assim. E nós tentamos, irmãos, nós acreditamos, aliás, quando o Ed revelou, não é, que Deus tinha falado ao coração dele, eu disse, eu acredito, não quero saber, agora acabou, vou acreditar no que Deus falou. Acreditei no que ele tinha falado, que Deus tinha falado ao coração dele, agarrei-me aquelas palavras, segurei, não deixei que o inimigo roubasse do meu coração aquelas palavras. Entretanto, passado alguns dias eu fui fazer um novo exame outra vez, né? E o resultado do outro exame já deu negativo. Eu não sei, irmão, dizer se foi Deus que curou a criança na barriga, se não era. Eu não consigo. A dar o diagnóstico errado, nós isso, não sabemos. Eu não sei. Deus só me deu a convicção, a certeza, não temos, a criança vai nascer normal. Exatamente. Por 3 vezes. Exato. E, entretanto, aconteceu essa questão, né, de dar negativo. E a doutora disse-me assim, olha, deu negativo, mas se calhar é melhor fazer a minocentese, que é para confirmarmos realmente se a criança vai nascer normal ou não, mas corre o risco de abortar a criança. E eu disse, não, eu não vou fazer, porque eu já tinha a certeza que Deus tinha dito que a criança iria nascer normal. E eu ia, irmãos, desobedecer a palavra de Deus? Jamais, nunca na minha vida. Se eu fizesse aquele teste da minocentese, eu estava a desacreditar do poder de Deus. É a mesma coisa que o Ed tivesse me dito aquilo e eu não ter dado credibilidade ao que ele falou. Deus não age na credulidade. Exatamente. E, aliás, ele fica aborrecido com isso, Deus. Quando se deu aquela tempestade, eu estava no barco, e o discípulo, acho que foi o André, né, foi ter com ele, mestre, não se dá que estamos a perecer? E ele depois acalma o vento, não é? Acalma a tempestade e manda calar o vento, e depois ele disse, porque temeis homens de pouca fé, porque sois tão tímidos. Quando um cristão revela incredulidade, Deus entristece muito.
É verdade. É isso e o pecado, mas pronto, isso é outro assunto. Mas na incredulidade Deus não age. Nós temos que dar um passo de fé, e sobretudo quando Ele já nos falou. É isso, voltar atrás é complicado. E então, eu não podia jamais, irmãos, fazer esse teste mesmo, porque eu estava a desacreditar do que Deus falou ao coração do Ed, né? E então, eu disse à médica que eu não iria fazer o teste da minocentese. Ela disse, então, Jacas, a senhora não quer fazer o teste, vai ter que assinar os documentos todos aqui, como que se responsabiliza, que se acontecer alguma coisa, foi informada e que não quis fazer o teste. Irmãos, eu preenchi aquilo tudo, meu nome, tudo direitinho. Ao acreditar mesmo que aquela criança nasceria normal e que eu não iria fazer aquela minocentese porque eu acreditava. E eu disse, atenção, eu falei à médica que Deus tinha falado através do meu esposo, deu testemunho para a médica naquele dia. Contei tudo o que tinha seguido, que Deus tinha falado ao coração do meu esposo, que a criança nasceria normal e que eu não iria desobedecer à voz de Deus, porque Deus tinha falado que aquela criança não era doente, ela ia nascer normal. E falei à doutora aqui, a doutora ficou um bocado impactada no momento, mas ouviu naquele momento o testemunho que eu estava a dar a ela, né? O meu testemunho de fé. Acreditar em Deus, que no meio da dificuldade, em meio a notícias contrárias, notícias más, eu acreditava num Deus que podia todas as coisas e que Deus podia realmente reverter o quadro de qualquer situação. Porque, irmãos, nós não podemos duvidar do poder de Deus. Se Deus falou, irmão, está falado. Né? Se Deus falou, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Né? Infelizmente, durante esse tempo todo, quando ia fazer os exames, porque isso foi logo no princípio, eu tinha para ir 3 mesinhos de gravidez ainda. Eu passei o resto da minha gravidez toda em tribulação, irmão. As médicas não me deixavam ver o computador para ver como é que estava a criança. Depois ela dizia que o menino não mexia as mãos. Depois dizia que a barriga, estava com o líquido amniótico era pouco. Olha, enfim, foram tantas coisas que a médica disse. E eu lembro-me um dia que eu estava assim, eu perguntei à doutora, mas eu quero ver o que está ali no computador. Não, você não pode ver, só quem vê aqui somos nós, somos a médica e mais ninguém. E eu, pronto, ok, tudo bem. E ela disse assim, olha, o menino não mexe as mãos, não sei qual é a questão que ele não mexe as mãos. E eu comecei ali em oração. E eu disse, ô Israelinho, olha, abre a mãozinha que é para a médica ver. Abre a mãozinha, Israelinho. Quando eu falei assim, irmãos, ele foi e abriu a mãozinha. E ela, ele abriu a mão, ele abriu a mão, ele abriu a mão. E eu, graças a Deus, glória a Deus. Depois a médica, nos outros exames, ela mandava dar a volta, porque o coração do menino não estava batendo. Olha, enfim, foi o tempo todo. E não chega. Quando o menino nasceu, ainda houveram muitas... ele não tem a menina dos olhos. Ele não tem a campainha da boca. Ele é assim, é essa. Irmãos, foram muito. Porque o inimigo ainda queria lançar os dardos inflamados para eu acreditar que a criança não era normal. Mas eu não dei crédito. Eu continuei a acreditar que aquela criança era normal. Em meio àquela luta que toda a gente estava querendo me deixar mesmo atribulada, porque... o menino era normal, mas elas estavam a ver coisas que não existiam na criança. O inimigo é assim, cega, irmãos. Depois de nascer. Ter nascido, sim. Não depois tinha de a campainha. nascer. Inclusive até disseram que ele tinha o lábio torto. E eu olhava, não via nada. E eu fiquei impressionado com aquilo, porque será que sou eu que não estou a ver bem? É com amor de pai, não é? Estou a olhar para o filho, não vê o defeito, digamos assim. É bonito, está tudo direitinho, olha para o lábio dele. Normal. Pronto, os meus até podem fazer um gesto ao lábio, são pequeninos e tal, mas eu não estava a ver nenhum defeito. E as médicas estavam ali a inventar e a olhar e a dizer isto e aquilo. E pronto. Teve um dia que eu estava na maternidade internada, né, com um menino recém-nascido, né, ficaram 5 médicas à volta da criança. 5 médicas à volta da criança para ver. Olha, irmãos, é sério. Eles não acreditaram no poder de Deus. Eles ficaram escandalizados. Tipo, não posso acreditar numa coisa dessa. Quer dizer, a gente viu, deu no exame que o menino nasceria com trissomia 18. Depois já não deu. Mas nas ecografias já havia, o coração estava assim, a mão não mexia. Eles não acreditaram que a criança poderia ser normal. Eles começaram... nasceu uma criança normal. Como Jesus já me tinha predito. Exatamente. A palavra dele, e ele como não é mentiroso, quando ele fala, assim acontece.
O Israel hoje vai fazer, hoje não, daqui a uns dias vai fazer 9 anos, graças a Deus. É uma criança saudável para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. É uma criança com energia, não é? E damos graças a Deus por isso, que Deus continue a cobrir o Israel com seu sangue precioso, livrando de todos os mal, todos os perigos, em nome de Jesus, não é? Então, irmãos, a gente quis realmente passar por aqui para vos dizer esse testemunho que nos aconteceu, né? Ao longo desses 15 anos quase de casado que nós temos, graças a Deus. E nós não podemos esconder aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, não é? É verdade. Nós temos que levar toda criatura, contar o testemunho de Deus, contar, como tem um hino aqui em Portugal que diz, conta quantas bênçãos o Senhor já te deu, né? E nós estamos a contar essa bênção que o Senhor nos deu. Amém, irmãos? Olha, não te esqueça então, se tu gostaste desse vídeo, né? Mas eu te aconselharia a partilhar com alguém, irmãos. Pode ser que esteja alguém a viver o mesmo que nós vivemos, a situação difícil que nós passamos, de tanta indecisão, de tanta dúvidas, de tanta tormenta, aqueles momentos de tanta dor, de choro, que a gente chorou, que a gente de preocupação, não é? Mas se tu conheces alguém que está a viver o mesmo dilema, a mesma situação que vivemos no passado, partilha, irmãos. Partilha com esta pessoa. E mesmo que tu não saibas, partilha na mesma, porque é sempre alguém que vai ouvir esta palavra e que pode estar à espera de ouvir esse testemunho que aconteceu conosco, para que ela venha também ser abençoada, que ela segure em Deus e que ela não desanime, que ela confie no Senhor, porque o Senhor pode todas as coisas. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não se pode esconder uma cidade que está edificada sobre o monte. Aquilo que Deus tem feito por nós temos que mostrar aos outros. Não se trata de mostrar, esconder. Deus disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Se nós temos a luz de Deus, nós temos que mostrar a luz de Deus em nós. Não podemos escondê-la. Então, nesse sentido, nós estamos a contar o testemunho. Isto é para a honra e glória de Deus. É para não... Eu não posso curar ninguém, não podia curar o meu filho, não podia fazer nada. Por isso é que eu me virei para Deus, porque numa situação em que a ciência acaba, só nos resta olhar para o Todo-Poderoso e esperar nele mesmo, olhar para ele. Como um filho olha para um pai. Paizinho, ajuda-me que eu vou ter mesmo a depender de ti. E sermos honestos e derramarmos o nosso ser, o nosso interior, o que lá está no fundo, e Deus escuta as nossas orações. Isso foi um caso mesmo de intervenção rápida, Deus age. Se for outro que demora mais tempo, Deus demora mais tempo, consoante o caso. Né? Neste caso, Deus viu que de facto, pronto, como eu fui sincero com ele, e ele respondeu-me logo: não, vais agora passar até ele nascer a criança, tu vais ficar tranquilo na minha palavra. Não há maior satisfação que essa. Descansar em Deus, né? Descansar em Deus. E aí, se nós, entretanto, estamos aqui a falar com os irmãos, estamos a falar daquele que tudo pode. O Deus Todo-Poderoso, que Ele pode mudar qualquer quadro da situação, pessoas que estão doentes, desenganadas pelo médico. Deus é a saída. Deus pode virar o quadro. A última resposta, irmãos, vem do Todo-Poderoso. Nosso filho chama-se Israel. E os israelitas fez este canto: ouve, ó Israel, só o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amém. Irmãos, vamos então finalizar o nosso vídeo. Esperamos que os irmãos tenham gostado. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que vos dê um dia debaixo da graça do Senhor. E não te esqueça, partilha o vídeo, para que muita gente possa ouvir e ver este vídeo para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Orem por nós, que nós iremos orar por vocês. Né? Vocês estão aqui no nosso coração. Nós amamos vocês muito. Muito obrigada por ter escutado, por ter estado conosco até o fim deste vídeo, tá? Os irmãos que me veem a criar falam mais que eu, mas isso é normal. Eu falo menos, mas eu também tenho uma experiência com Deus. Independentemente se falemos mais ou menos, todos nós temos experiências com Deus. Temos uma história com Ele. E essa história não pode ficar escondida. Tem que transparecer para o mundo. Tem que brilhar para o mundo. Que Deus vos abençoe a todos, irmãos. Partilhem isto com outras pessoas, porque nem que falam ao coração de uma pessoa só, já valeu a pena fazer este vídeo. Beijinhos, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, se o nosso bom Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. A paz do Senhor, fiquem com Deus.
Até a Deus próxima. abençoe. Deus abençoe.